Paulo Metre. Todames, primeiramente, parabenizar pela sua palestra e que a Comissão da Verdade está fazendo um serviço excepcional para a sociedade brasileira. Eu vi recentemente um depoimento na televisão em que estava presente o Eduardo Chuai, que era lá chefe de gabinete, não, era um cargo ligado à presidência da República na época. E ele afirmou que Jango escolheu, na lista de militares para ascensão, na promoção dos militares, ele escolheu todos os militares mais conservadores. Todos aqueles que iriam dar o golpe nele, inclusive o Cruel. Inclusive tem essa versão atual, né? Pelo menos eu só conheci recentemente, que o Cruel recebeu $1 milhão aí, né? Bem, e que ele não promoveu militares que seriam mais ligados às teses dele. Por que ele faria isso? E uma última pergunta não, observação e pedido, é que as Forças Armadas, como o senhor bem falou, as Forças Armadas hoje, elas são formadas ainda com a mesma mentalidade. Infelizmente. Não é à toa que uma turma da Agulhas Negras, recentemente, colocou como paraninfo, ou patrono, não sei bem, o Emílio Garrastazu Médici. Então, o meu pedido é que a Comissão da Verdade recomendasse muito uma reformulação da formação militar no Brasil atual para garantir o futuro que não terá golpe, como o senhor mesmo bem lembrou. Muito obrigado. É melhor lhe dar a palavra agora com essas três? Tem ainda 2 inscritos. Tá. Só para esclarecer, esse é outro problema que outro obstáculo a um funcionamento mais condigno das comissões da verdade, é a precariedade material, né, com que nós trabalhamos. Né. Vocês terem uma ideia, a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão... na Argentina não era exatamente Comissão da Verdade, mas fazia às vezes A Comissão da Argentina tinha um staff de 400 pessoas, assessoria. Aqui no Brasil, acho que a Comissão Nacional, acho que não chega a 20 pessoas. Aqui no Rio, a nossa, são 7 ou 8 assessores, né? Remuneração ínfima, né? E isso mostra também como os governos democráticos brasileiros, governos civis, né, tão pouca importância deram a essa questão. A Comissão, na verdade, Nacional foi criada 20 anos depois, 20 e tantos anos depois do fim da ditadura, né? E aqui no Rio, o Rio foi talvez o cenário mais importante da repressão política. Aqui houve episódios importantíssimos e numa repressão em larga escala. Então nós temos que fazer um corte, não tem jeito, nós não temos como, né, eu já estou respondendo aqui já algumas perguntas, nós não temos como investigar todos os casos. Então, alguns casos mais conhecidos, nós investigamos, e outros casos têm que nos chegar ao conhecimento. Olha, acontece, por exemplo, a chacina de Quintino. Nós não sabíamos de que esse episódio, né, havia acontecido. O que foi a chacina de Quintino? Havia lá no bairro, aqui em Quintino Bocaiúva, aqui no subúrbio do Rio, uma vila, né? Tem uma vila lá, e lá foi montado um aparelho da VAR Palmares, da organização VAR Palmares. Esse aparelho foi descoberto
e o doicode foi para lá cercar o aparelho. Todos os ocupantes da casa, parece só um escapou, todos os ocupantes da casa morreram, né? E o que se sustentou ao longo dos anos é de que morreram porque resistiram à prisão e na troca de tiros morreram. E hoje se sabe, nós, e aí isso foi inclusive trabalho de perícia, né? Esse caso já está elucidado por nós. Houve uma chacina ali. Eles foram executados. Uma das militantes estava grávida, saiu com as mãos em sinal de rendição e foi metralhada na varanda da casa, né? Os militantes foram encontrados lá dentro, estavam com o crânio e com dedos das mãos quebrados, ou seja, levaram coronhadas do coldre das metralhadoras, de fuzis, etc., né? Isso o laudo pericial demonstrou claramente tal. Agora, a família dos mortos, os familiares nos procuraram. E a partir do relato deles, nós fomos investigar. Então a gente não tem condições de... Não é um trabalho policial, entendeu? Ele tem similarmente pode parecer um trabalho policial, mas não é, nem um trabalho de Ministério Público, né? Então, se não nos chegarem ao conhecimento de determinados episódios, nós não temos como investigar. Essa questão da corrupção, outra coisa que o Paulo Malhães falou para nós, ele operava com cartão de crédito. Porque nós perguntamos a ele se aqui no Rio acontecia como acontecia lá em São Paulo, que os empresários financiavam o BAN, o doicode e tal. Ele disse que aqui não. Aqui não houve necessidade. Ele tinha um cartão de crédito sem limites, né? Hoje você bota na cadeia, o Joaquim Babora bota na cadeia, não sei o quê, quem gasta com a tapioca o cartão de crédito, né? E aqui, o cidadão, né, que com cartão de crédito matou, torturou e fez desaparecer, estava solto até ser assassinado, entendeu? São essas questões, né, que deixam a gente... Porra, que democracia é essa, né? Essa democracia tem que se aperfeiçoar. Corrupção, grande exemplo de corrupção foi dado aqui. O Amarildo Cruel levou uma mala de dólares para aderir ao golpe. Não era só de ideologia, né, de apreço pela democracia, de cuidado para que o Brasil não caísse em garras comunistas, né, que movimentou os militares, não, né? Dinheiro também. E esse Amarildo Cruel, esse era uma figura lamentável. Ele era compadre do Jango, né? Era compadre do Jango. Do Jango lá, era compadre. Era padre. O Jango era padrinho do filho dele, ou ele era padrinho do filho do Jango. O João Vicente não me disse isso, mas se era isso, o João Vicente Goulart, filho do Jango, deve ter vergonha, né? Eu acho que ele omite com toda razão, caso fosse isso. O Amarildo Cruel é padrinho dele. Se eu tivesse um padrinho desse, eu também não divulgaria. Esse é um traidor, né? O caso da Panair do Brasil, né, que beneficiou a Varig, que envolveu o brigadeiro Eduardo Gomes. Como é que é? Tinha lá a musiquinha, o brigadeiro, alegre, faceiro, não sei o quê. É isso. Vote no brigadeiro, né? É bonito e é solteiro, né? O brigadeiro Eduardo Gomes, ele foi ao gabinete... Eu não sei se vocês conhecem a história da Panair. A Panair era uma empresa genuinamente brasileira. Não, faliu não. Tinha um patrimônio que pagava a sua dívida. O patrimônio da Panair, você multiplicava a dívida por 5, 6 vezes que tinha patrimônio para pagar. Ali foi um conluio de interesses, e não era só a Panair, era um conjunto de empresas brasileiras, TV Excelsior, que foi a televisão que falou em golpe, não falou em revolução, a TV Excelsior. Não é que eu tenha assistido não, pessoal, não era nem, isso eu sei por leituras. Né?
Enfim, era um grupo empresarial de empresas brasileiras de sucesso que apoiavam o presidente João Goulart, né? E esse grupo foi dizimado economicamente. E o que chama a atenção, duas coisas chamam a atenção. Primeiro, no plano aí da corrupção, etc. Intervieram Mano Militari, depois da falência decretada. A Panair era a única companhia brasileira que operava aquelas linhas internacionais, o chamado, inclusive, Circuito Elizabeth Arden, né? As linhas para a Europa, mas não era só isso, também atendia as populações no interior do Amazonas. Eles tinham aqueles aviões Catalina que pousam, né, que pousam na água, pousam no rio e tal. Pois bem, decretada a falência, no dia seguinte, os passageiros que tinham viagem marcada para a Europa embarcaram nos aviões da Varig. A Varig herdou todas as linhas internacionais da Panair no Brasil. Isso está sob investigação lá na Comissão Nacional, né? E a parte do Poder Judiciário está aqui com a gente. O Poder Judiciário, o brigadeiro Eduardo Gomes, foi fardado ao gabinete do juiz. Eu quero essa falência decretada. O juiz, foram diversos juízes que se sucederam ao longo dos anos. Esse processo ainda está correndo até hoje. É o maior processo do Fórum. A maior fraude judiciária, uma das maiores fraudes judiciárias da história do judiciário brasileiro. O juiz prestava informações ao SNI sobre o andamento do processo. O juiz. Quem sonha de novo com ditadura sempre vem com esse papo. Olha, se os militares já estivessem no poder, essa corrupção que corre solta por aí não estaria acontecendo. Eles basicamente inauguraram a sofisticação com que a corrupção se instalou aqui no Brasil. Só que tinha censura naquela época, né? Tinha censura. Então, o papel de corrupção da ditadura aqui no Brasil ainda é algo que o povo brasileiro não sabe e merece saber, né? E em relação a essa questão de forças paramilitares, o coronel Ivan Cavalcante Proença, na época era capitão, ele servia a guarda presidencial do Jango. Ele recebeu ordem para se apresentar, para ser preso, né, porque ele não aderiu ao golpe, 1º de abril. Já estavam tocando fogo lá no prédio da Uni, e diversos estudantes, professores, etc., saíram do prédio da Uni, ficavam ali na Praia do Flamengo, e correram para o CACO, para a Faculdade Nacional de Direito, que fica ali na Praça da República. E lá foram encurralados. O coronel Ivan Cavalcante Proença diz que o pessoal estava cercado por forças paramilitares do Lacerda, né? Eu vou até ver com ele que forças paramilitares eram essas, que não era a polícia, não. Ele usou a expressão força paramilitares. E ele é considerado um herói lá no CACO, né? Porque ele montou uma patrulha, um sargento deu a notícia a ele: olha, capitão, a garotada lá vai ser massacrada. Já estavam tacando bomba de gás lacrimogêneo lá para dentro para fuzilar o pessoal que saísse. E ele montou: sargento, reúne aí os homens, vamos lá. E ele botou para correr esses elementos paramilitares e tirou todo o pessoal que estava lá dentro da Faculdade de Direito do CACO. Essa é uma história também. A gente não tem que contar só a história da repressão, não. Tem que contar a história dos heróis também, né? Os heróis que são muitos, não são poucos, não. Só que o povo brasileiro não sabe. Ele fala em forças paramilitares, né? Eu vou até ver com ele qual era o alcance disso. Aqui houve muitos grupos de extrema-direita, movimento anticomunista, comando de caça aos comunistas, né? Essa expressão paramilitares eu ouvi pela primeira vez da boca do coronel Ivan Cavalcante Proença. E em relação às recomendações, isso vai haver, né? Com certeza, no relatório da Comissão Nacional da Verdade,
estará lá uma recomendação para a reformulação da formação dos nossos militares, que de fato é uma formação que remonta ainda à Guerra Fria, à ideia do inimigo interno, enfim. O inimigo externo que eles foi o Paraguai, né? Foi o Paraguai, né? Aliás, é outro arquivo que precisa ser aberto, né? Da Guerra do Paraguai, né? Muito herói aí que tem estátua aí, herói militar brasileiro que tem estátua, né? A hora que essa história for melhor contada e abrir os arquivos, até hoje não se permite a abertura total dos arquivos da Guerra do Paraguai, né? O genocídio que o Exército Brasileiro praticou lá. Então temos mais um lote de perguntas. Posso prosseguir? Conselheiro Mariano, em seguida, conselheiro Wagner. A minha mulher, Hildegard, está inscrita. Eu tenho autorização para dar a palavra a ela? Os que estão de acordo. Se eu quiser falar até no meu tempo aqui Não, vamos na ordem. Boa noite, presidente. Boa noite, colega da mesa. Boa noite, conselheiros e conselheiras. Quero aqui parabenizar o doutor Adir, amigo velho e militante também, e militante aí nesses caminhos tortuosos, né? Para muitos, mas para nós não, caminhos corretos. Aqui foi feita uma pergunta sobre corrupção. Eu não tenho aqui nenhuma comprovação, mas eu queria fazer esse relato aqui, e para o Adir é importante, como registro também.